E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje se inicia um dos eventos mais esperados aí do ano. Eu, particularmente, estou muito hypado, muito animado. Eu gosto muito de xadrez Fischer Random, que é esse formato de xadrez do Freestyle Chess Grand Slam, que é o formato no qual você sorteia uma posição inicial, na qual as peças começam todas em casas erradas. Existem 960 posições possíveis, então também é conhecido como xadrez 960. E é um dos formatos que elimina totalmente preparação de abertura, o que leva a posições super criativas, super legais. É muito interessante e o torneio começou hoje e já tivemos algumas partidas incríveis. Ainda tá rolando, quando o vídeo sair, provavelmente ainda vai estar o torneio rolando, mas essa daqui é a primeira rodada e nós vamos cobrir duas partidas muito bonitas. A primeira do Alireza Firuza enfrentando Levon Aronian e a segunda do Magnus Carlsen enfrentando Hikaru Nakamura. A maneira que eles fizeram aqui também é muito interessante, porque todos os jogadores jogam a mesma posição naquela rodada. Então, essa posição que a gente vai ver na partida do Firuza contra o Aronian é a mesma posição que o Magnus jogou contra o Hikaru. Então, sem mais delongas, bora dar uma olhada. Aqui, Firuza decide começar com o peão na casa de E4. Essa é uma posição bem interessante, porque o par de bispos está no centro, os dois cavalos estão no canto e o rei está, assim, coberto com as suas peças maiores. Então, jogar no centro do tabuleiro não tem nada que possa dar errado. E o Aronian joga E6, como se fosse uma defesa francesa, preparando o avanço D5. Temos então D4, D5, e nessa posição, na francesa tradicional, você defenderia o peão de E4 com um dos cavalos. Então é totalmente possível você jogar algo como cavalo em G3, algo como F3 defendendo o peão. O avanço do peão, provavelmente o C5 é muito forte, porque já tem a dama aqui na casa de C5. Então o Alireza simplesmente simplifica trocando peões no centro e nós temos uma posição onde temos já uma coluna aberta. Vocês me perdoem por esse teminha de peça meio horroroso que eles escolheram pro evento, mas eu não consigo mudar aqui no chess.com se tiver especificamente vendo o evento, tá? Então vão se acostumando, é o branding aqui do torneio. Temos cavalo em F3, Alireza trazendo os cavalos pro centro do tabuleiro, bispo em D6, lance lógico também, controlando bastante o pulo de cavalo E5, e cavalo em G3 por parte aqui do Alireza, trazendo outro cavalo pro centro. O Levon Aronian joga o lance peão na casa de F6, que em partes controla muito bem o cavalo, e por outro lado limita bastante o pangaré aqui da casa de G8. Ele provavelmente gostaria de vir para essa casa. O Firuza joga peão na casa de A3, gerando um respiro para o rei, controlando o B4, talvez o bispo queira vir para essa casa no futuro. Temos então A5 por parte do Aronian, e você vai ver que esse é um tema comum nessas posições nas quais as torres começam aqui no canto, né? Uma ideia aqui possível para o jogador de pretas no futuro é talvez um levantamento de torre, na ausência desse bispo controlando a casa de A6. É uma maneira bem fácil de qualquer um dos dois jogadores, né, montar um ataque ao seu adversário. E o A5 também controla a casa de A4, então ele controla aqui a casa de B3, né, para um possível levantamento de torre. Temos então bispo em D2 por parte do Firuza, cavalo em E7 por parte do Aronian, e bispo em F4, o Firuza já demonstrando aqui o seu conhecimento posicional. Ele percebe uma ideia que é os seus peões estão majoritariamente em casas escuras. Esse bispo não é a faca mais afiada da gaveta e ele está sendo muito controlado pelo bispo de D6 de qualquer forma. Por consequência, a troca de bispos absolutamente vai favorecer aqui o Firuza. É uma manobra bem inteligente trocar o bispo de casas escuras. Aqui o Aronian simplesmente defende o seu bispo. Nós temos torre em E1, pressionando o cavalo, tomando controle da coluna aberta, e bispo em F7 por parte do Aronian, que o computador não gosta nem um pouco, porque o computador quer essa casa para o cavalo. O bispo aqui também fica apenas mirando o seu próprio peão central, não faz absolutamente nada. Temos então bispo por D6, dama por D6 e dama na casa de E3, ameaçando vencer o cavalo do Aronian. Aqui agora o Aronian tem que jogar um lance meio triste, né? Cavalo em G6 para os cavalos se defenderem. E você vê que os cavalos do Aronian estão muito piores do que os do Firuza. E essa falta de coordenação de peça na abertura vai acabar dando problema muito rápido, porque o Firuza simplesmente joga H4, ameaçando de cara H5, que ganha o cavalo de E7. Nós temos então torre em E8, alinhando a torre com a dama, e dama na casa de D2, simplesmente saindo aqui da mira da torre. E nessa posição, né, ainda na abertura, no lance de número 13, o Aronian já comete uma gafe, que era, sinceramente, muito difícil de evitar por conta da falta de coordenação das peças do jogador de negras e falta de espaço. Ele querendo, né, jogar para melhorar esse pangaré horroroso aqui da posição, joga cavalo na casa de F4, provavelmente querendo rotear o cavalo para a casa de E6. Só que esse lance já perde de imediato, porque o Firuza joga um lance que o chess.com dá como brilhante aqui na posição. Ele aproveita que o cavalo está defendido apenas pela dama, e esse cavalo está super protegido aqui pela dama, que tem o pulo talvez cavalo na casa de F5, e joga
torre por E7, que parece um sacrifício de qualidade, mas a realidade é que ele está trocando essa torre por duas peças menores. Nessa posição, se por um acaso o jogador de preta joga, por exemplo, torre toma, nós teremos cavalo na casa de F5, né? A torre vai cair, o cavalo, dependendo de para onde você mova, a dama cai também. Então, dama em D7, cavalo toma E7, né? Aqui, se você capturar esse pangaré, você vai levar dama toma F4 e no final da linha, as brancas têm simplesmente uma peça inteira a mais. Na prática, o Levon Aronian decide capturar a torre de dama e nós temos uma torre sendo trocada por 2 cavalos. Qualquer um que sabe contar, sabe que as duas peças menores valem 6 pontos, enquanto a torre acaba valendo apenas 5. Então, em 14 lances, o Firu já está simplesmente com mais material que o Aronian, e ele já tem uma maneira muito simples de converter a posição. Aqui o Aronian joga um lance que provavelmente quem não está familiarizado com o estilo do evento não vai entender. Ele faz o rock longo, e a regra é que você pode rocar, contanto que você não tenha movido o rei, não tenha movido a torre, e o rock vai funcionar igual numa partida normal de xadrez. As peças vão sempre terminar nos locais que elas terminariam caso fosse uma partida normal. Então o rock longo termina com o rei C8, que é a casa natural, e com a torre em D8, que é a casa natural também. Se for fazer o rock curto, o rei vai terminar em G8 e a torre na casa de F8, independente da posição que tenhamos rei e torre. Só não pode ter nenhuma peça no caminho. O Firu já vai lá e faz o rock longo também. Então vem bispo na casa de G6 e H5 chutando o bispo dali de maneira imediata. E o bispo vai para a casa de E4. Normalmente você pensa, eu tô com mais material, eu vou simplesmente tomar esse bispo. O Firu já é muito preciso. Ele vê que o bispo já tá meio sem casas para recuar e ele quer jogar com a maior precisão possível. Então ele joga cavalo em D2, com o objetivo de F3 prendendo o bispo. Temos G5, então, por parte do Aronian, basicamente implorando pro Firu já tomar um passant para você gerar uma casinha pro bispo poder voltar, mas o Firu já joga dama cheque e depois de rei em B8, ele joga o F3 prendendo o bispo. Nessa posição, o Aronian, para não perder uma peça, tem que entregar mais um peão. Então F5 é basicamente forçado. Toma o meu bispo que eu tomo a sua dama. Só que o peão de F5 tá caindo. Simplesmente caindo. Então nós temos cavalo por F5, bispo por F5 e dama por F5. O Firu agora já tem não somente, né, as duas peças pela torre, que é uma vantagem de 1 ponto de material, como também um peão. Tá ganhando assim de lavada. Vem torre em D6 por parte do Aronian, bispo em D3 por parte do Firu ameaçando ganhar o peão de H7, e H6 seguido por F4 querendo trocar peões aqui, né? O objetivo é, qualquer troca vai levar a uma vantagem aqui para o Firu, que tem mais material. Torre em F6, basicamente trocando o peão central de D5 pelo peão de F4. Então, dama por D5, torre por F4, cavalo na casa de F3, fechando na prática a coluna F, e G4 aqui chutando o cavalo, que vai para a fortíssima casa de E5. Vem então dama na casa de D6, ofertando uma troca de damas. Você vê que o Firu já estava inspirado nesse jogo, porque ele não simplesmente trocou damas, que absolutamente vence, né? Você troca damas quando você tem mais material, a maneira mais simples de converter uma vitória. Mas não, o Firu já joga dama em B5, lance mais preciso novamente, pressionando a torre, colocando a dama na cara do rei, e não é nem tomando aqui o peão de H, né? A ideia é você ainda defender o peão de D4 taticamente, porque ele está ameaçado 2 vezes, mas você tem uma contra-ameaça na torre. Então, C6 ameaça a dama na casa de B6, ainda defendendo o peão. Nessa posição, você pode estar se perguntando, por que não pode só tomar o peão, né? Por que eu não posso jogar dama toma peão, por exemplo, certo? Ofertando aqui uma troca de damas, o cavalo tá caindo de repente. O problema é esse aqui, é um só, né? Aqui o Firu já vai estar ganhando por conta da cravada em cima do peão de G. Então, dama em C7, ofertando uma troca de damas, dama em C5, recusando a troca, torre na casa de D8, pressionando mais uma vez o peão de D, e bispo na casa de C4, apenas defendendo. Temos então torre na casa de F2, infiltrando e pressionando o peão de G, G3 saindo da ameaça, rei na casa de A8, rei na casa de B1, os dois jogadores só saindo aqui do perigo, torre em G2 para ameaçar o peão de G3, no momento que ele abandona a coluna aberta, o Firu já vai lá e toma controle dela, sacrificando o peão para gerar uma infiltração aqui na sétima, que é impossível de parar. Temos então dama em D6, só para a infiltração não vir com tempo, dama toma peão de A, em B8, torre em F7, e nós temos o abandono da partida por parte do Levon Aronian e uma demonstração de domínio esplêndida por parte do Alireza Firouzja. Jogou essa partida com mais de 90% de precisão e absolutamente dominou, um dos melhores jogadores do mundo no formato. Agora, bora dar uma olhada na partida do Magnus Carlsen contra Karo Nakamura, que foi tão legal quanto essa. Como foi dito anteriormente, todos os jogadores vão jogar a partir da mesma posição inicial. Isso aqui é uma sacada brilhante, porque demonstra como que cada um vai basicamente entender a posição. E o Magnus abre com o peão na casa de D4, diferente do Firouzja que abriu com E4.
Nós temos por parte do Nakamura o simples D5, a resposta simétrica, e o F3 por parte do Magnus. Curioso, a mesma escolha do Levon Aronian. Ao invés de colocar um cavalo nessa casa, apenas controlar o centro e preparar talvez um avanço E4. E por incrível que pareça, no segundo lance, o Magnus já tá melhor porque o Ricardo comete um erro. Ele joga bispo em B5, querendo limitar o avanço do Magnus E4 porque o bispo de C1 tá caindo. O mais interessante é que o computador não gosta nem um pouco desse lance por parte do Nakamura, porque tem aquela ideia, a torre começa aqui na coluna A e tem uma facilidade muito grande dos dois jogadores fazerem levantamentos de torre. Então, o A4 é um lance que vem com tempo no bispo, já é um lance desejável, já é uma coisa que você queria jogar de qualquer forma. Então, vindo com tempo no bispo, melhor ainda. Bispo em A6 aqui por parte do Nakamura, cavalo na casa de F2. Beleza, né? Aproveitando ali o avanço F3 para trazer o cavalo. Cavalo em G6 por parte do Nakamura, trazendo o cavalo para o centro, e o Magnus comete um erro. Ele joga cavalo em D3, que o computador não gosta, porque ele absolutamente abomina a presença desse bispo em A6. Então, permitir a troca da peça já igualiza para as pretas. Então, bispo toma D3, torre toma D3, E5 batendo no centro por parte do Nakamura, e E3 simplesmente mantendo tudo mais ou menos fechado aqui por parte do Magnus. Por que ele quer manter fechado? Levantamento de torre, ele quer jogar torre na casa de B3 e já gerar problemas pro Nakamura logo na abertura. Vem cavalo em F6 e o torre B3. De maneira imediata, ameaçando o bispo em H6. E aí, como é que você lida com isso? Se você deixar o lance vir, você já tá levando aqui um ataque absolutamente brutal em pouquíssimos lances. Então, nós temos A6 por parte do Nakamura. Pô, não pendura o peão? Não, a torre tá defendendo, né? Então, pendura é nada, tá defendendo a ameaça do bispo em A6, porque a torre fica de olho. Temos, então, G4 por parte do Magnus, que é um lance bem antiposicional, porque você deixa esses dois peões atrasados, meio fraquinhos aqui na posição, só que, ao mesmo tempo, é mais ou menos um tiro de aviso. Ele tá falando o seguinte, olha, se você quiser fazer o roque pro outro lado do tabuleiro, porque nesse formato de xadrez, você pode parar em um lance com o rei na casa de G8 e a sua torre na casa de F8, né? Em um lance, o rei pode ir, assim, teletransportar pro outro lado do tabuleiro. Se você quiser ir pra lá, eu tenho também um ataque no outro lado do tabuleiro. Então, é a dinâmica contra o jogo posicional. O Magnus está escolhendo jogar dinamicamente. Nós temos, então, C5 por parte do Nakamura, muito forte, né? Batendo aqui no centro do tabuleiro, colocando uma presença central fortíssima, e o Magnus tem que tomar. Então, ele captura, para não simplesmente perder um peão no centro, dama toma, e de repente o Nakamura tem dois fortes peões no centro. Em troca, como foi dito anteriormente, o Magnus tem uma dinâmica, ele tem um ataque ao rei do jogador de negras. Então, cavalo em E2, desenvolvendo por parte do Magnus, bispo em D6 por parte do Nakamura, que o computador não gosta nem um pouco, e nessa posição, aparentemente, a melhor maneira de jogar aqui pro Magnus seria com o lance G5, chutando o cavalo daqui e depois torre em C3, chutando a dama daqui, basicamente expulsando todas as peças das pretas. Mas o Magnus joga cavalo na casa de G3, com o objetivo provavelmente de cutucar o ponto fraco G7 através de ideias de cavalo em F5 e ideias de cavalo em A5. Então, cavalo em E7 é jogado aqui por parte do Nakamura, ficando de olho na vinda do cavalo para a casa de F5 e torre em C3 chutando a dama que vai lá para a casa de A7. Bem defensivo, mas assim, nada demais aqui, a posição ainda permanece bem igual. E o Magnus vai para agressão. Nós temos agora A5 por parte do Magnus. Ele está aproveitando aqui da torre na coluna A para montar um posto avançado na casa de B6. Imagina o quão incômodo fica um bispo, por exemplo, nessa casa. E o Nakamura, de maneira imediata, reage da maneira mais precisa possível com o bispo em B4, visando aqui o ataque ao bispo da casa de E1. Ele quer trocar o bispo de casas escuras justamente para que ele não acabe nessa casa e também para enfraquecer o ponto A5. Tá argumentando, olha, se avançou o peão demais, ele vai virar uma fraqueza. Torre volta para B3, temos bispo toma bispo, dama toma, cavalo em C6 aqui por parte do Nakamura. Nessa posição, aparentemente, você tinha que ficar de olho na vinda do cavalo para casa de F5, então cavalo em F5 é o melhor lance, mas o que o Magnus faz também faz total sentido, ele chuta o cavalo dali com avanço G5, o cavalo vai para a casa de D7, e agora ele joga bispo na casa de H3, ativando o seu bispo de casas claras e controlando uma longa diagonal, casas ao redor do rei do Nakamura. Temos dama em C5 por parte do Ricardo Nakamura, cavalo em H5 ameaçando o ponto G7 e o Nakamura volta a dama para ficar de olho naquele peão fraco. F4 por parte do Magnus, tentando desestabilizar o centro, e cavalo em C5 por parte do Nakamura, com tempo na torre, que vai para a casa de B6, o ponto que o Magnus tinha preparado. Ele preparou essa casa para a torre muitos lances atrás. E ao mesmo tempo que essa torre aqui
pode estar um pouco presa, você vê, ela não tem muitas casas aqui ao longo da coluna B, então tem o teminha da torre presa. É muito difícil de você provar que a torre vai de fato ficar presa e você gerar alguma tática. Inclusive, é uma coisa que acaba acontecendo bem brevemente aqui na partida. Nakamura joga rei na casa de A7, ao mesmo tempo um lance defensivo e um lance agressivo, porque ele tá preparando para trazer a torre ou para B8 ou para C8, e tá tocando a torre, então gera teminha de tipo cavalo toma 5 em algum sentido, né? Quando você não puder tomar de dama, se você tiver que tomar de torre, vai pendurar a torre de B6. E F toma E5 por parte do Magnus, seguido por cavalo toma E5. Novamente, lance antiposicional, vai deixando a posição dele totalmente estilhaçada nos termos das fraquezas de peão. Ele gera 2 peões isolados, mas é a dinâmica da posição. Ele quer abrir a posição para ficar mais fácil de atacar esse rei exposto. Então, cavalo por E5, ele já joga dama em B4, simplesmente pressionando, pilhando pressão na casa de B7 e no cavalo que está defendido apenas pela dama. No momento que o Nakamura defende B8, olha a dinâmica posicional aqui. Cavalo por G7. Lance muito forte que ganha o peão diretamente. Então, de maneira imediata, ele está aproveitando da sobrecarga da dama. Tava defendendo aquela fraqueza, tava defendendo o cavalo, ela tá sobrecarregada. Então, de qualquer forma, o Nakamura aqui acaba perdendo um peão. Só que o Magnus vai ter agora que rebolar um pouquinho para manter esse peão extra. Porque o que o Nakamura faz é atacar essa dama. Cavalo na casa de C6 e a dama tem que ficar de olho ou no cavalo de G7 ou no cavalo de C5 para a tática funcionar. E o lance dama em C3 não funciona por conta da vinda a cavalo em E4, então dama em A3, o único lance por parte do Magnus, D4 por parte do Nakamura, gerando casas aqui para suas peças, tentando trazer a torre, tentando trazer o cavalo. Peão toma, torre toma e cavalo volta dali na casa de G7 triunfante, pegou um peão, agora tá de volta atacando a torre de D4. Nakamura joga então torre em A4, aproveitando do apoio do cavalo para poder trocar a torre de A e enfraquecer o ponto de A5. Não era a maneira de seguir e o Magnus vai provar por quê. Dama em G3, lance fortíssimo, torre toma, rei toma e nessa posição parece que o Nakamura vai vencer, porque ele joga dama na casa de D8. E esse lance simplesmente tem uma aparência de lance vencedor, porque a torre tá presa, tem cavalo por peão de A, e logo na sequência vai perder a torre, né? Então cavalo toma 5, dama toma torre, isso tudo parece muito forte por parte do Nakamura. Parece que o ataque do Magnus deu completamente errado, mas talvez um dos lances mais bonitos aqui do jogo, dama em G1, é jogado por parte do Magnus, alinhando a dama com a torre, com o rei, com o cavalo, e basicamente se cavalo tomar 5 for jogado, né, a gente pode seguir aqui com, por exemplo, torre na casa de D6 atacando a dama, atacando o cavalo e basicamente vencendo o jogo. Por consequência, nós temos dama em D5 por parte do Nakamura, mas esse alinhamento de dama com cavalo, com torre, com rei, vai dar errado. D4, chuta o cavalo daqui, se o cavalo se movimenta, tem torre em B5 cheque, ganhando a dama. Por consequência, dama cheque, rei A2, torre C8 e basicamente o Nakamura sacrifica o cavalo com o objetivo explícito de tentar contra-jogo contra esse rei exposto do Magnus. Talvez uma perpétua, talvez um duplo que recupere material, porque tem um bispo solto aqui, tem cavalo solto, tem peão solto. Então, peão toma cavalo. E agora vem dama na casa de C3. O Nakamura vai tentando gerar contra-jogo, né? Ele basicamente tá ameaçando o rei exposto do Magnus para tentar um empate com o perpétuo e tá dando um ataque duplo no bispo de H3, no peão de C2, no peão de A5. Então, o Magnus Carlsen joga um lance defensivo mais natural, torre na casa de B3, pelo menos defendendo a peça de maior valor, que é o bispo de H3. Só que depois de dama toma C2, não é uma posição nada fácil de defender, tem muita coisa caindo, o rei tá muito exposto e os dois jogadores estão com 40 segundos no relógio. Então não vamos analisar demais, mas o lance mais preciso seria torre em B2, o Magnus joga rei em A3 e aparentemente o Nakamura tá de volta aqui na partida. E o lance mais forte para o Nakamura jogar seria torre na casa de E8, gerando uma infiltração aqui nessa torre, né? No entanto, o Nakamura joga cavalo toma 5, também muito forte, permitindo o avanço do peão de C com cheque descoberto, mas ameaçando dama por B4, dama por B3, perdão, cheque mate. Vem o cheque descoberto de peão e rei em B8 é a maneira correta de cobrir. Parece que você tá entrando aqui numa enrascada, mas a verdade é que tá tudo muito bem defendido, certo? Temos dama em B3 para defender o cheque mate com o tempo, porque vem com cheque, torre em C7, defendendo o cheque, natural, e torre em C3, querendo chutar essa dama daqui. Essa, novamente, não é uma posição nada natural para você jogar, e o lance mais preciso é dama na casa de D1. É o lance que ameaça mais cheques, é o lance que mantém a posição ainda viva no ponto do contra-jogo por parte do Nakamura. Nakamura joga dama na casa de B1, que, novamente, é um lance tremendamente natural.
E aqui o Magnus joga cavalo em D4, trazendo mais uma peça para defesa do seu rei, defendendo novamente aqui a casa de B3, né? Defendendo aqui a casa de B5 e provavelmente por isso que o Nakamura tinha que ter jogado dama em D1 para parar essa ideia do cavalo vindo para perto, né? Mas depois de cavalo em D4, basicamente tem material demais ao redor do rei das brancas. B6 aqui por parte do Nakamura, dama em D6 ameaçando uma infiltração de dama e você realmente não tem nenhum cheque, você tem dama em A1 cheque, rei em B4, ameaçando o cavalo. O Nakamura ainda tenta aqui um lance curioso, cavalo em B7, você não pode tomar o cavalo porque cai a torre na casa de C3, então ao mesmo tempo ataca a dama, então se você tomar o cavalo não é cheque, vai cair a torre de C3, você tá com uma série de problemas, mas o Magnus basicamente, né, mata a partida com uma sequência tática maravilhosa. Dama em F8 cheque, você não pode defender de torre porque o bispo tá mirando ali a casa de F8, então rei em A7 é o lance. E aqui o Magnus mata a partida com cavalo em B5, um lindo sacrifício de cavalo e acaba, né, fazendo o Hikaru Nakamura abandonar. O ponto do sacrifício é que se você captura esse cavalo, vai vir torre em A3, ganhando a dama, né, um duplo no rei, na dama e basicamente você não tem escolha senão tomar, rei toma e agora você abandona porque você tá com muito material a menos e um rei tremendamente inseguro. Então assim, só na primeira hora de evento nós tivemos esses dois jogos maravilhosos. Fiquem atentos porque o evento vai rolar até o dia 14 de fevereiro e você pode esperar uma cobertura de todas as melhores partidas aqui no canal. Se inscreva para isso, deixa o like no vídeo se você gostou. Um abraço e até a próxima.